Olá, o seu programa sobre saúde e bem-estar já está no ar. O nosso tema de hoje é obesidade, que é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Isto não só aumenta o risco de contrair algumas doenças, como também é considerada uma condição de risco de morte. A doutora Casey Capitango é nutricionista, estará conosco para desenvolvermos ao pormenor este tema. Ainda hoje teremos a rubrica Qual é a sua questão?, onde você aí em casa deve ficar atento para que então as suas dúvidas sejam esclarecidas. Mas por agora, acompanhe o vídeo de abertura. A obesidade é uma enfermidade metabólica de ocorrência mundial e que tem afligido um número muito grande de pessoas no mundo. A nossa convidada de hoje tem uma vasta experiência sobre nutrição clínica, emagrecimento e saúde da mulher. Ela é a pessoa certa para nos falar sobre obesidade. Doutora Casey Capitango, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Doutora, o que é que nos pode falar sobre si e sobre esta profissão que exerce? Eu sou a Casey Capitango, formada em nutrição pela Universidade Católica de Angola. Escolhi nutrição porque sempre quis ter uma formação na área de saúde e nada mais do que a nutrição. Doutora, olhando agora para o nosso tema de hoje, obesidade, será que existe alguma diferença entre obesidade e excesso de peso? Existe sim alguma diferença entre obesidade e excesso de peso. Obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e o excesso de peso, massa muscular, não é? Quem tem excesso de peso não é necessariamente considerado obeso se não tiver excesso de gordura corporal. Imaginemos, atletas têm excesso de peso pela atividade que exercem. E a doutora pode descrever-nos os tipos de obesidade existentes? Existem dois tipos de obesidade, a obesidade androide e a obesidade ginecoide. A obesidade androide é caracterizada nos homens, o excesso de barriga, e a obesidade ginecoide verifica-se nas mulheres. O efeito da maçã, ou seja, tem a forma de uma maçã, com muita gordura localizada nas ancas. E quais são as causas, doutora, da obesidade? Ok. A obesidade é de causa multifatorial, não é? Tendo causas genéticas e causas comportamentais. Portanto, o consumo excessivo de alimentos muito calóricos também fazem com que tenhamos uma obesidade. Doutora Casey, de que forma pode-se diagnosticar um obeso? O obeso ou a obesidade é caracterizada pelo cálculo do índice de massa corporal. Mas os nutricionistas têm olhos clínicos e já sabem quando é que estamos diante de um obeso, não é? Porque vai apresentar um corpo avantajado, o que significa que não vai corresponder com a sua altura. Né? Doutora, e de que forma é feito esse cálculo? Será que eu em casa também posso fazer para me autodiagnosticar? O cálculo é feito a partir da divisão da altura sobre peso sobre a altura ao quadrado. Em casa podemos fazer, mas é meio complicado, então aconselho mesmo a procurarem um nutricionista. Um profissional, muito bem. Doutora, e de que forma os pais devem prevenir a obesidade nas crianças? Bom, os pais devem prevenir a obesidade nas crianças. Primeiro passo, cumprindo o horário alimentar. É muito importante que façamos as 3 principais refeições e no intervalo de cada refeição, um lanchinho. Por calcularmos uma refeição, significa que essa criança ou esse adulto vai comer além da conta. Então é preciso que respeitemos o horário das refeições. E as frutas, os legumes, devem fazer parte de uma boa alimentação saudável. Ou seja, gorduras muito calóricas devemos evitar, então, para que estejamos a prevenir uma obesidade. E o que é que pode servir para saciar a fome durante o horário do lanche? Bom, o lanche é que vai mesmo prevenir. Exato. Comermos mais numas próximas refeições ou nas refeições principais. O que é que a doutora aconselha a comer no lanche? Uma fruta, tomar um sumo natural, um iogurte, comer uma castanha, amêndoas. Então, estas coisas, saladas inclusive, não é? Porque as saladas e as frutas têm o poder de saciar a fome. Muito bem. Doutora, e quais são as consequências da obesidade, quanto para os adultos, quanto para as crianças? Pois é. A obesidade tem inúmeras consequências. Começo a frisar, a diabetes é uma das consequências da obesidade. A hipertensão arterial, a obesidade também em mulheres causa distúrbios menstruais e pode levar mesmo à infertilidade. E para quem é obeso,
já ouvimos já estudos que relatam que quem é obeso pode ter obstrução das vias pulmonares ou uma apneia do sono, não é? Que enquanto dormimos há uma paragem respiratória, pelo facto de ser obeso. Muito bem. E em que circunstâncias, doutora, é que a obesidade põe em risco a vida da pessoa? Pois é, a circunstância que a obesidade põe à vida é mesmo através de contrair determinadas doenças. Porque você é obeso, não devemos nos limitar pelo facto de sermos obesos. É obeso, depois vai ser hipertenso, vai ter diabetes e outras enfermidades. Doutora, qual é a relação ou existe alguma relação entre obesidade e sedentarismo? Pois é. Existe sim alguma relação. Obesidade e sedentarismo deviam andar de mãos dadas, não é? Porque se é obeso, então significa que é sedentário. E para que não sejamos sedentários, é preciso que pratiquemos a atividade física. Porque hoje em dia fazemos tudo sentado, almoçamos sentado, trabalhamos sentados, ficamos muitas horas sentados, então é necessário que pratiquemos alguma atividade física. E depois fazemos alimentação muito rica em calorias e não gastamos absolutamente nada. Então a atividade física é muito importante, não é, para que prevenimos a obesidade. Muito bem. Doutora Casey, temos agora a rubrica Qual é a sua questão? As pessoas lá em casa têm dúvidas e gostaria de saber se a doutora está pronta para então responder às questões ou às dúvidas deixadas. Estou sim. Vamos agora à rubrica Qual é a sua questão? Eu sou a Neuma, deveria saber qual é a diferença entre obeso e obesidade. A diferença entre obeso e obesidade é que a obesidade é a doença crônica, que ouvimos que era o acúmulo excessivo de gordura corporal. O obeso é quem já tem a patologia, não é? Que olhamos para essa pessoa, verificamos que está com excesso de peso corporal. Então, isto é a diferença. São causas irreversíveis ambas, tanto o obeso quanto a obesidade. Não é causa irreversível, porque a obesidade tem graus. Se for uma do tipo 2, do tipo 1, é reversível. Mas se for uma obesidade mórbida, aí poderemos considerar também reversível, porque a operação não é uma cirurgia que fazemos uma redução de estômago e conseguimos controlar. Muito bem, vamos agora à próxima questão. Olá, doutora, eu sou a Isabel. Gostaria de saber o que se deve fazer para combater a obesidade. Isabel, para nós combatermos a obesidade é preciso que mantemos uma alimentação saudável, à base de verduras, legumes, frutas, ingerir muitos líquidos. A água é um líquido precioso que temos à disposição de todo mundo e praticar atividade física. Muito bem respondida. Vamos agora à próxima questão, doutora. São muitas. Vamos a isso. Olá, boa tarde. Eu sou a Anania Albano e eu gostaria de saber qual é o alimento que provoca a obesidade. Nani, nenhum alimento causa a obesidade. O que faz com que tenhamos obesidade é a frequência e a quantidade de determinados alimentos que consumimos. Sobretudo os carboidratos, porque sabemos que nos fornecem energia. Então, quanto mais carboidrato nós comermos e não gastarmos fazendo exercício físico, significa que podemos ter obesidade. Muito bem, doutora. E quais são os tratamentos recomendados para combater a obesidade? Bem, os tratamentos para combater a obesidade é ter uma alimentação saudável, equilibrada e variada. E ter como base atividade física, não é? Praticar exercício físico. E as horas de sono também é muito importante, porque é preciso que tenhamos horas suficientes de sono para prevenirmos então uma obesidade. Doutora, existem alguns tratamentos da obesidade e se de facto existem, aqui em Angola já são realizados? Já sim, temos tratamentos primários a depender do tipo da obesidade, não é? Que partimos do princípio que tratamento básico para a obesidade é uma boa alimentação. Muito bem, doutora. Vamos a mais algumas questões do nosso público. Ana Miranda é o meu nome. Queria saber se é necessário usar fármacos para perda de peso. Olá, Ana. Não é preciso usarmos fármacos para perder peso. A alimentação é a base de tudo para combater toda e qualquer doença, em especial a obesidade. Então, escusamos de usar fármacos para perdermos peso. Muito bem, doutora. Vamos a outra questão agora. Chamo-me Milano.
Eu queria saber se existe cirurgia para obesidade. Se existe, quais são? Obrigado. Existe sim a cirurgia para a obesidade e é chamada de cirurgia bariátrica. Essa cirurgia é feita em pacientes que tenham um índice de massa corporal maior ou igual a 40 kg por metro quadrado. Esta cirurgia é a redução do estômago, que é a cirurgia para o tratamento da obesidade. Doutora, quando é que deve-se considerar a cirurgia para a perda de peso? Devemos considerar a cirurgia para a perda de peso a indivíduos com obesidade mórbida. Então, indivíduos com obesidade mórbida, só uma alimentação não vai ser suficiente para o tratamento da mesma obesidade. Então, daí partiremos para a cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago. Doutora, e além do nutricionista, será que existe outro profissional que nos ajuda a gerenciar a obesidade? Sim, existe sim. Existe o nutrólogo, não é que em função às patologias, o nutrólogo pode orientar. Doutora, quais são os alimentos mais recomendados para evitar a obesidade? Pois é, não existe nenhum alimento específico para evitar a obesidade. Todos os alimentos são bons, são saudáveis e podemos consumir. O que devemos ter em conta é a quantidade destes mesmos alimentos e a frequência com que comemos. Porque o pão, dizem que o pão faz mal. Não, a quantidade e a forma, ingerida, a frequência, exato, é que vai determinar o grau de obesidade, não é? Mas menciono aqui alguns alimentos que podem ajudar, como o ananás. O ananás contém bromelina, que essa substância faz saciar a fome e então vai ajudar muito no controle de peso. As frutas, inclusive, também fazem com que permite controlar o nosso peso e desta forma estaremos a evitar a obesidade. Doutora, e o que é que deve ser feito para manter o peso? Bom, o que devemos fazer para manter o peso é termos uma alimentação saudável, variada, equilibrada e multicolor, não é? Porque é importante termos diversidade no nosso prato, porque isto também ajuda a evitarmos a obesidade. O exercício físico também é muito importante. Só a alimentação não basta para prevenirmos então uma obesidade. É preciso que a atividade física e a alimentação saudável estejam de mãos dadas. Muito bem. Doutora, existem algumas recomendações que gostaria de deixar para o nosso público ali em casa? Sim, as recomendações vão respeitar o horário alimentar. É muito importante respeitar o horário alimentar. Também ingerir bastante líquido, água, não é? Fazer atividade física, exercício físico também é muito importante. As horas de sono também é muito importante. E atenção aos alimentos ricos em gorduras e açúcar. Muito bem. Doutora, vendo agora o seu peixe, onde podemos encontrar, onde podemos ser atendidos, terminal telefônico, redes sociais, deixa tudo aqui para que o nosso público possa então contactar a doutora. Bom, meu terminal telefônico é o 915 15 17 33. Eu estou na Força Aérea Nacional, que está no Morro Bento. Ainda não tenho um consultório físico, faço consultas ao domicílio. E é isto. Doutora, muito obrigada por se ter feito presente aqui no nosso programa. A equipe do Saúde e Bem-Estar agradece a sua presença. Muito obrigada. Já sabe, para si temos encontro marcado para breve. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, Stop News. YouTube, Stop TV. Até lá, cuide de si.